Abra sua Bíblia na carta que escreveu Tiago. Carta que escreveu Tiago, capítulo 1, e o verso de número 2. Tiago, capítulo 1, e o verso de número 2. Diz assim: meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. O que o Tiago estava dizendo? Tiago está dizendo o seguinte: que aqueles que crê em Jesus, quem crê em Jesus aí? Primeiro, ele vai passar por dificuldade. É fato, irmão. Nós não vivemos no país das maravilhas. A Bíblia diz que assim como a chuva cai para aqueles que servem a Deus, a chuva também cai para aqueles que não servem a Deus. É por isso que você vê, por exemplo, o profeta Jeremias escrevendo uma carta para aqueles que estavam escravos na Babilônia, dizendo o seguinte: orem pela paz da cidade, porque na sua paz vocês encontrarão paz. É a mesma coisa de você dizer, tipo, eu não sei se você é a favor do governo ou se você é contra, e não vem o caso aqui, mas a Bíblia diz que você deve orar para que o governo vá bem, porque se o governo for bem, nós iremos bem. Então Tiago está dizendo que, certeza, uma hora ou outra, nós vamos passar por provação, porque a provação faz parte da vida, faz parte do amadurecimento, faz parte do crescimento. Você imagina uma semente enterrada, o agricultor vai lá, cava uma cova, coloca a semente. Agora você imagina você sendo a semente, você sufocada ali, naquela pressão da terra, e aquela pressão ela faz com que a semente, ela se imploda, e ela possa tirar o melhor dela, e ela vai colocando a sua força até sair, e se tornar uma árvore bonita. Mas existe um processo. Então, quando nós entendemos que existe um processo na nossa vida, nós entendemos que, talvez você que entrou aqui, você deve estar passando por algum tipo de dificuldade, e assim como eu passo, e você pergunta, por quê? Primeiro, porque Deus quer te tornar mais forte. É só no meio da pressão, no meio da dificuldade, que a gente fica mais forte. E quando a gente entende que Deus está conosco no meio da dificuldade, o apóstolo Tiago, ele diz o seguinte: olha, então quando vocês estiverem passando por provação,
fiquem alegres. Hã? Tá passando por provação, irmão? Dá um sorriso aí, Colgate aí, fica alegre. Fica feliz. Aí ele vai dizer, por quê? Porque sabendo que a provação da fé de vocês, ela vai produzir algo. O que a aprovação produz? Perseverança. E o que é perseverança? É a capacidade de não desistir, mesmo quando todo mundo desiste, você fala assim, eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu não vou retroceder. Na história da vida, você é o Jean-Claude Van Damme, naquele filme bem antigo, Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Por quê? Porque a aprovação, ela produz a capacidade da gente perseverar, de não desistir, de não parar, de continuar a caminhada. Se der para você ir correndo, você vai correndo. Se não der para ir correndo, você vai andando. Se não der para você ir andando, você vai rastejando. Mas não pare, persevere. Aí ele vai dizer, ora, a perseverança, ela deve ter a ação completa. Por que ele está dizendo que a perseverança, ela deve ter a ação completa? Porque assim, você não pode perseverar só um pouquinho. Eu persevero hoje, amanhã eu desisto. Não. A nossa perseverança, ela tem que ter o quê? A ação completa, até finalizar no milagre de Deus na sua vida. Porque tem gente que persevera, mas ele persevera um pouquinho. Ele persevera uma semana, ele persevera 2 dias, ele persevera 2 cultos. Ele persevera, não, eu vou perseverar, vou ficar 7, quarta-feira, não é isso. Tiago está dizendo, você precisa perseverar, e a sua perseverança, ela deve ter uma ação completa, até chegar aonde Deus quer que você chegue, que é o teu milagre. Para que você seja, ele diz, perfeito, íntegro, e que não lhe falte nada. É isso que Tiago está falando aqui. E nessa noite, eu quero falar sobre um tema, estar sob, debaixo de uma pressão. Tem muita gente aqui, que está assim, pressionado. O que é uma pressão? É algo que vem e parece que vai nos esmagar. E parece que vai acabar conosco. Jesus no Salmo 22, que fala daquilo que Jesus falou no Getsemane, e o verso 21 diz, meu Deus, por que me abandonaste? Por que está longe de mim? Salva-me, tão longe dos meus gritos e de angústia. Então eu estou falando aqui nessa noite para pessoas que estão passando pelas suas lutas na saúde, na família, no casamento, no emprego, ou uma luta que eu não falei aqui, mas você está passando por essa luta. Com a sogra, talvez. E bem feito, quem mandou você não orar, porque a minha sogra, eu nunca tive luta com ela. Ela é benção. Mas eu quero falar sobre pressão. E quando a gente fala de pressão, eu falei de manhã cedo sobre a panela de pressão, né? A panela de pressão é aquela mesma que você põe uma costela
e você coloca lá no fogo, tampa a panela, e a panela ela vai fazer uma pressão, e vai cozinhar a carne, né? E o bom de fazer costela é que é igual miojo, na panela de pressão, é rapidão, é 20 minutos, e aí você puxa assim, tá o osso solto. Falei de manhã, o pessoal ficaram babando, mas você vai comer pizza agora depois, né? É lanche, não tem? Só que para que a panela ela cozinha a carne, existe uma válvula lá em cima que, quando está muito pressão, o que acontece? Vai sair a um pouco daquela pressão naquela válvula. E se aquela válvula tampar, o que vai acontecer? Quem já explodiu panela de pressão, voou lá, de repente ela trava lá e começa a jogar feijão para tudo que é lado, sujar. Isso aconteceu uma vez lá em casa. Cheguei em casa, eu falei, Antônio, o que aconteceu? Isso aqui, a panela de pressão estava lá, tudo sujo de feijão, estourou tudo. Por quê? Porque a válvula de escape, ela travou. E quando ela trava, a gente corre o risco de ter uma explosão. Mas nós somos igual essa carne ali dentro. A questão é se a nossa panela de pressão, a nossa vida, que é essa panela de pressão, ela tem essa válvula de escape ou não. Ou não. No meio da pressão é interessante que cada pessoa ela reage de uma maneira diferente. É como um alimento, porque depende como você reage à pressão. Por exemplo, se você pegar um ovo e colocar em uma água e colocar para esquentar, o que vai acontecer? O ovo vai ficar duro, não é isso? Mas se você pegar uma batata, ela vai ficar mole. Então, não é a água, não é a pressão que vai definir, é quem está lá. Se você é aquele que endurece ou você é aquele que amolece. Tiago, nesse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai nos ensinar quando a gente estiver sob pressão, quando a gente estiver sobre a dificuldade. Amém? Então, quando você estiver sob pressão, a primeira coisa que você tem que entender: foque os seus olhos em Deus. Quando você estiver na sua tribulação, na sua dificuldade, foque seus olhos em Deus, olhe para Deus. A Bíblia diz que a nossa corrida, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, ou melhor, capítulo 1, se eu não me engano, diz que a gente deve correr, andar, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, quando você estiver passando por pressão, aprenda o seguinte: olhe para Deus. O salmista escreve o salmo e ele diz o seguinte: naquela época em que os cananeus, eles faziam nas montanhas, nas grutas, eles levantavam altares aos seus deuses, e eles iam até a montanha orar para os seus deuses. O salmista, ele vai escrever o seguinte: eu elevo os meus olhos
para o alto. Ele está dizendo, eu olho para o alto no momento da minha dificuldade. E aí ele faz uma pergunta, da onde virá o meu socorro? Ele não está dizendo, presta atenção, ele não está dizendo que o socorro dele vem do alto, é uma interrogação. Ele diz, elevo os meus olhos para o alto, estou olhando para onde os cananeus estão olhando, estou olhando para onde as pessoas estão olhando e achando fuga para os seus problemas. Eu olho para o alto, elevo meus olhos para o alto. Aí ele pergunta, da onde me virá o socorro? Aí ele responde, o meu socorro, ele vem de Deus, que criou os céus e a terra. Então não olhe para a sua dificuldade, não olhe para aquilo que você está passando, olhe para Deus, porque a palavra de Deus, ela diz que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Então olha para Ele, não olha para o que está acontecendo, não olha para aquilo que a Jovem Pan diz, a CNN diz, a CBN diz. Não, olhe para Deus, não escute somente as notícias que vêm, que vai dar tudo errado, que não está funcionando. Escute a voz do Espírito Santo, o nosso Rei. Aleluia, o seu reino não tem crise, o seu reino não entra em crise. A gente serve um rei que está acima desse rei, desse reinado aqui, desse tempo aqui, desse governo aqui, e o nosso rei e o nosso reino, ele jamais entra em crise. Mas quando você estiver passando por pressão, foque os olhos em Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Êxodo, o povo de Deus passou 430 anos escravo de Israel, do Egito. Pressão naquele povo. O pessoal fala ainda que aquelas pirâmides que ainda tem hoje no Egito, tem dedo da escravidão do povo de Deus. Não sei como é que eles conseguiram colocar aquelas pedras lá. Mas você imagina, se for real mesmo, que aquilo lá que tem contribuição do povo de Deus, você imagina a pressão que esse povo vivia. Aí eles clamam, enquanto eles estavam olhando, se você ler o livro de Êxodo, enquanto eles estavam olhando para a circunstância, eles estavam sendo escravizados, até que no capítulo 3 de Êxodo, a Bíblia diz que eles começam a olhar para o céu, e começam a orar a Deus, e Deus manda uma resposta, através de Moisés. Pulando bem rápido, o faraó endurece o coração, Deus manda as pragas, e quando Deus manda as pragas, faraó, ele tem que deixar o povo dele, o povo de Deus ir. É mais ou menos como aconteceu com a minha vida e a sua vida. Deus, através do seu Espírito Santo, Ele foi trabalhando na tua vida e na minha vida. E aí chegou um momento em que as algemas que nos prendia à vontade desse mundo, a vontade de Satanás, ela foi quebrada, certo? E aí você veio para Deus, e é por isso que você está aqui. Mas no meio disso, o que acontece? O faraó espiritual, porque a Bíblia compara o faraó, o diabo, a Satanás, ele falou assim, não posso deixar que ele vá. E aí o que ele faz? Ele vem atrás de cada um de nós, fazendo pressão. É uma enfermidade, é uma dificuldade, é uma falta de dinheiro, é um problema no casamento, é um problema na família. Por quê? Porque é o jeito do diabo dizer o seguinte, não, eu não quero que você vá totalmente, eu quero que você volte.
E lá no livro do Êxodo vai mostrar isso. Quando o povo sai, quando Moisés sai com o povo do Egito, Faraó, depois de ser humilhado por Deus, de Deus destruir praticamente o Egito, o Faraó dizendo, tudo bem, então pode ir todo mundo, vão lá, adorem a Deus, vão embora e orem por mim. No meio do caminho, o Faraó diz, não, eu não posso deixar que eles vão. E aí o Faraó vai atrás do povo de Deus e de Moisés. E a Bíblia vai dizer que Moisés ele se encontra em um aperto, porque Moisés olha para o lado, tem uma cadeia de montanha. Ele olha para frente, tem um mar vermelho. E ele olha para trás, Faraó está vindo com o seu exército para levar eles escravo de novo. Ele está sob uma pressão. E o que acontece quando a gente está sob uma pressão? Quando a gente está no meio de uma dificuldade, a gente espera um socorro. E socorro tem a ver com salvação, tem a ver de tirar com força. Aí Moisés está ali, mar vermelho, cadeia de montanha, Faraó atrás. Aí ele diz, começa a reclamar, Deus, e agora? Deus, a gente vai ser escravo de novo. Por quê? Ele não pode olhar para frente, tem um mar vermelho. Ele não pode olhar de lado, tem uma cadeia de montanha. Ele não pode voltar, Faraó está lá com o seu exército. Então quando a gente não tem para onde olhar, que a gente está no meio da dificuldade, para onde a gente olha? Para cima. E aí Deus diz para Moisés, por que você clama a mim? O que é que você tem nas tuas mãos? Eu tenho uma vara. E o que é uma vara? Bom, na mão daqueles que olham para a dificuldade não é nada. Mas na mão de Deus ela pode ser a maneira que Deus vai usar para fazer o milagre, para abrir o mar vermelho. Pai, eu não tenho nada, eu estou com dificuldade, eu estou com luta dentro da minha casa, eu estou com luta fora da minha casa. Aí Deus olha para você, o que você tem? Tem um par de joelho, então dobre o teu joelho e ore que eu vou entrar com resgate na tua vida. Então foque seus olhos em Deus. O que você tem? Eu tenho uma palavra ainda, então abre a palavra, irmão. Eu não sou muito assim, sabe, daquele negócio de tipo assim, vou ver se Deus fala comigo. Quem já fez isso aqui? Vou ver se Deus fala comigo aqui. Aí vou, espera aí. Deus está dizendo aqui, ó, alguém vai pagar uma pizza para o pastor no final do culto. A gente tem a mania de fazer isso, sei lá, irmão, pega a tua palavra, abre a tua palavra e deixa Deus falar com você, porque o teu socorro, ele vem de Deus. Olha para o alto, olha para Deus, que Ele vai te dar uma porta de escape. Amém? Segundo, quando você estiver sob pressão, desenvolva a sua fé. Desenvolva a sua fé. Tiago capítulo 3, ou capítulo 1, e o verso 3 diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé, ela produz perseverança. Diante da pressão, Deus colocará a sua fé em prova. Fé, quando tudo está bem, não é fé, irmão. Se acreditar que as coisas vai dar tudo certo, quando a tua conta está boa, está no azul não, é verde, está no verde,
quando tem saúde, quando está tudo tranquilo na sua casa, isso não é fé. Fé é quando você está diante da provação, e a provação ela vem para colocar a tua fé em prova e você diz: eu não desisto. Você olha para Deus e diz: Deus, independente do que aconteça, nada mudará entre nós. Você tem coragem de fazer essa oração, irmão? Mesmo se você estiver passando pelo vale da sombra e da morte, você dizer para Deus: Deus, aconteça o que acontecer, nada mudará entre nós. Porque fé é isso. Quando você estiver sob pressão, desenvolva a tua fé. O desejo de Deus não é a sua queda. Deus não fica feliz com a sua queda. Deus fica feliz com o seu aperfeiçoamento. Sabe o que é legal, irmão, de tudo? É assim, eu abri no último livro da Bíblia, qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse. E eu entendi que no final vai dar tudo certo. A nossa história de vida, ela é como um filme, só que tem spoiler. Eu já sei o que vai acontecer, vai dar tudo certo. Como diz o Valdeci Aguiar, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Então preste atenção, irmão. Deus, Ele não se alegra com a sua queda, mas a provação que você passa, a pressão que você passa, é para o seu aperfeiçoamento. A prova, ela revela a intenção de Deus em nós. Qual é a intenção de Deus em nós, quando tem uma pressão na nossa vida? Primeiro, demonstrar o estado ou o nível de amadurecimento da nossa fé. A dificuldade na nossa vida, a pressão na nossa vida, ela vem mostrar o grau de amadurecimento na nossa fé. Tem coisas, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa mais madura, porque tinha coisa antes que roubava o meu sono, tinha coisa antes que roubava a minha paz, mas o amadurecimento fez com que as mesmas coisas que acontecia há alguns anos atrás, que roubava meu sono, não me impede de dormir tranquilo. E o que é isso? É amadurecimento. A pressão, ela demonstra o nosso estado e o nosso nível de amadurecimento da nossa fé. Ela vai dizer se você é menino ainda, se você confia realmente em Deus ainda, porque é muito fácil confiar em Deus, já vou repetir de novo, é muito fácil confiar em Deus quando tudo está dando certo, quando está 5 barrinhas, quando está tudo tranquilo, é fácil confiar em Deus. Agora, amadurecimento na fé, ela é demonstrada quando as coisas não estão caminhando bem. Isso demonstra o nosso amadurecimento. Segundo, a intenção de Deus é o quê? É encorajar você sair da zona de conforto. Porque às vezes a gente entra numa zona de conforto, que a gente fica ali igual o profeta baiano, que morreu algum tempo atrás, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Você fica passivo, não, está tranquilo. Sabe, tem pessoas que no trabalho, ele nunca vai ganhar mais do que ele já ganha, porque ele está acomodado. Ele está tranquilo. E as pessoas hoje, elas procuram algo para ficar numa zona de conforto. Eu há 20 dias, quando eu estava em Fortaleza, peguei um Uber, e aí o
camarada do Uber conversando comigo, olha, eu vou investir no meu filho, para o meu filho fazer um concurso público, porque se ele passar no concurso público, ele vai estar feito na vida. Ou seja, ele vai estacionar o resto da vida. Porque poucos lugares públicos têm um plano de carreira. Eu acho que uma das melhores, das melhores profissões que faz com que o camarada que trabalha, ele saia da zona de conforto, por exemplo, trabalhar com vendas. Porque é legal porque, primeiro, ele que faz o próprio salário. Se ele se acomodar, ele está frito. Mas tem gente que cruza o braço aí igual a tiazinha, fala assim, estou tranquilo, dia 5 vai cair o meu pagamento. Mas é só aquilo, você não vai conseguir chegar em um lugar maior. Por quê? Porque a visão, né? Eu estava lá aproveitando, eu fui nessa viagem, eu fui num sítio de um amigo meu, né? E aí ele foi dar milho para as galinhas. E aí você joga o milho assim, ó, e as galinhas ficam tudo né? Porque ela sabe que vai cair ali. Ela está numa zona de conforto. Só que você, irmão, você não é galinha, né? O Jorge Linhares há muito tempo, fez uma pregação, escreveu um livretezinho pequeno assim, dizendo assim, você é águia ou galinha? A pergunta é para você é águia ou galinha? Porque a galinha, ela dá aqueles voozinhos raso. Tem dia no trabalho que ela vai animada, dá um voozinho raso, mas tem dia que ela vai só para cumprir tabela. Você nunca vai chegar a um estádio maior, a subir um degrau, se você age desse jeito. Porque a palavra de Deus, ela nos compara com muitas coisas. Ela nos compara com ovelha, né? Os rebeldezinhos compara com bode. Mas ela nos compara também, sabe o que? Com águia. E uma das histórias da águia é o seguinte: a águia, ela é um pássaro, uma ave, que ela coloca no máximo 2 ovos. E quando ela entende que ela vai fazer isso, ela constrói o seu ninho no mais alto do penhasco, aonde os outros pássaros não vão chegar. E o que ela faz? Ela pega aqueles gravetos e ela começa a modular o seu ninho, certo? Aí ela vem e coloca outra camada de espinho, e depois coloca outra camada de algo parecido com palha, para ficar fofo. Ela coloca os seus 2 ovos lá, e ela começa a chocar. Depois que nasce as crianças, os bebês dela, ela vai caçar, e ela chega, os bebês estão o quê? Com um bico aberto. Ela vai lá e coloca, ele faz só engolir assim, ó. São os bebês águia. E aí eles vão crescendo. E ela vai dando o alimento. E eles estão acostumados, está tranquilo ali. Eles sabem que, determinado momento, a mamãe, a águia, vai vir e vai trazer o alimento. Então eles estão tranquilos. E a águia fica observando o quê? Primeiro, o comodismo deles. E o crescimento deles. As asas já estão grandes. O que a águia faz? Ela pega, estende as asas, os 2 sobem nas asas, ela sobe e dá uma volta com eles, para que eles possam entender: vocês são águias, não são galinha. Olha o que você tem. Aí vem e guarda de novo lá. Traz comida.
Eles abrem o bico e começam a comer. Aí ela vai no outro dia, estende as asas, ele sobe nas asas, ela começa a voar com eles e solta. Aí, como eles não estão acostumados, eles ficam. E ela vai lá, pega eles de novo e volta. Mas eles estão acostumados. E ela quer ensinar que eles são águias e não galinha. Ela pega eles de volta, ela sobe, solta, só que dessa vez ela não vai pegar mais. Eles vão ter que aprender a bater as asas e voar. Aquele que não consegue, ele vai se esborrachar no chão. E de repente aquele que começa a bater as asas, ele começa a voar e ele começa a entender o seguinte: não, eu posso chegar, eu posso voar, eu posso conhecer o mundo, eu posso chegar a um estado de amadurecimento. Por quê? Porque a águia mãe, ela tirou aquele pessoal, aquelas bebês, a águia, da zona de conforto. Então muitas vezes a pressão vem na minha vida e na sua vida, porque Deus quer tirar você da zona de conforto, para dizer que você pode muito mais. Uma vez chegou uma pessoa, que ela trabalhava, ela ganhava um salário mínimo, hoje está 1.400, né, 1.420, e aí ela estava muito tempo lá, e ela foi mandada embora, mas parecia que o mundo dela tinha acabado, e ela parecia que ia morrer. Não, pedi, e agora o que eu vou fazer? Eu falei: irmão, é um salário. Se você pegar uma água ali e vender lá na frente, lá você consegue. Se você juntar latinha, você consegue. Deus está te libertando para que você possa voar, meu irmão. Você estava preso no negócio. E aí, com o passar do tempo, o irmão começou a fazer as coisinhas dele, abriu o negócio dele, e hoje virou um PJ, um microempresário. Por quê? Porque foi tirado da zona de conforto. Nem toda a pressão que vem sobre a tua vida vem para o teu mal, irmão, é para o teu crescimento. Terceiro, a prova revela a intenção de Deus de ensinar você a esperar nele. Ei, apressadinho, Deus está dizendo para você: olha, essa pressão, essa dificuldade, é para que você possa esperar nele. Não foi Deus que inventou o miojo. Deus é raiz, irmão. Hoje tem até a panela não é panela de pressão, como é? Panela elétrica para fazer arroz. Deus é raiz, irmão. É tudo que Deus, assim, a gente acha que demora, né? Mas aquela frase do profeta Sérgio Reis também é verdade. Aquele jeito daquelas panelas velhas que não é pressão, não é elétrica, é aquelas que faz comida boa. Por quê? Porque elas demoram mais tempo para cozinhar o alimento. A palavra diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele estendeu e ouviu o meu clamor. A pressão, ela vem para nos ensinar a esperar nele. Enquanto eu espero, eu confio. Enquanto eu espero, eu aguardo. Amém? Então, suave, irmão, fica tranquilo, vai dar tudo certo. É só dar uma olhada no último capítulo da sua vida, livro de Apocalipse em casa. Ele diz: eu enxugarei dos vossos olhos toda a lágrima. Terceiro, quando estiver sob pressão, espere com confiança. Tiago 1:4 diz: a perseverança deve ter ação completa. Esperar não é perder tempo.
é ser sábio, é ser prudente, a fim de encontrar o melhor caminho. Então espere com confiança, espere, mas confie. Porque não adianta esperar alguém, que eu sei que ele não vai vir. Eu tenho que esperar com a certeza que vai vir. Então, se você espera no Senhor, espere com confiança, acreditando, crendo. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue? 12 anos. Quando ela foi até Jesus, ela fez o quê? Ela acreditou. Coisa maluca, irmão. Se eu tocar nas vestes dele, o que tem a veste a ver com milagre? Mas ela foi com confiança. Então, quando você for fazer as coisas, quando você for esperar, espere acreditando, espere com confiança. É justamente na porta da casa onde mora o seu limite, o limite de milagres. Aprenda a confiar em Deus, naquilo que, isso é fé. Fé, como é que diz fé? Eu gosto da tradução da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia da igreja, uma Bíblia da igreja católica, de estudo da igreja católica, que a fé é a posse antecipada daquilo que eu espero. Eu não tenho, mas eu espero já. A fé, ela é o documento assinado por Deus, dizendo que você tem aquilo que você não pôs a mão ainda para ter. Hã? Quem tem casa própria e terreno aqui? O que diz que o terreno é teu? Um papel. Um papel. Você acredita num papel. Quando você faz um Pix hoje, cara, a gente olha lá porque assim, é digital, eu não estou com ele na mão. Eu olho na minha conta lá, tenho dinheiro. Aí eu falo assim, eu tenho tanto. Mas eu não tenho mesmo, porque eu não estou pegando aquilo lá, mas tenho. Então fé é o seguinte, é o Pix, para dizer que você tem aquilo que você não pode pegar. Isso é fé. E eu confio nisso. Se você olha para no seu celular, você fala assim, eu vou pagar hoje a pizza do pastor no Pix. Aí você vai lá com confiança que vai fazer o Pix e vai dar tudo certo. Não é isso? Mas você não tem papel, você não tem nada. A única coisa que você tem é o quê? Uma crença que tem um dinheiro ali. A fé é exatamente essa crença. No meio da pressão, você tem que ter essa crença de esperar em Deus, sabendo que Ele vai te dar vitória. Quarto, quando você estiver sob pressão, busque o seu crescimento. Tiago 1,4 vai dizer, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. A pressão, ela nos faz crescer, ela nos faz ser maduros. Olha o que o Carlito Paz diz, ele diz, tudo se define espiritualmente, e
tudo é para o nosso crescimento. Não é assim que o texto diz? Essa leve e momentânea pressão, dificuldade, tribulação, ela produzirá em vós um peso eterno de glória. Se você está passando por pressão, se você está passando por dificuldade, saiba que é por um tempo. Olha o verbo, passando. Como diz o Lázaro, de manhã quem cantou foi o Márcio Nascimento, mas agora é o Lázaro. Eu vou passando pela prova e dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova e vou dando glória a Deus. Por quê? Porque no meio da provação, no meio da pressão, busque o crescimento. Hebreus diz que Abraão, ele foi justificado porque ele passou por meio das suas provações, dando glória a Deus, dizendo: Deus, olha, não importa o que aconteça, está tudo certo entre nós, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Enquanto as coisas, elas não estão fáceis, Deus está te tornando forte. Coloca lá no seu status lá, enquanto as coisas não estão sendo fáceis, Deus está te tornando forte. Porque o nosso nível de amadurecimento é exatamente isso. Vai ter momento que as coisas vão estar pesadas, mas Deus, Ele vai estar te deixando forte. Aprenda isso. O mais importante não é aonde você chega, mas quem você se tornou aonde você chegou. O mais importante não é aonde você vai chegar, mas é quem você se tornará quando você chegar. Tem pessoas que no meio da pressão, elas vão se tornar pessoas amarguradas. Elas vão se tornar pessoas com raiz de amargura dentro do coração. Mas e você? Quem você se tornará? Uma pessoa amargurada? Ou uma pessoa cheia do Espírito Santo? Paulo disse: olha, eu sei estar vestido e eu sei estar nu. Eu sei estar com a barriga cheia e eu sei estar com a barriga vazia. Eu sei passar frio e eu sei passar calor. Você não já repetiu assim, como mantra, essa palavra assim, tipo, que está na Bíblia? Tudo posso naquele que me fortalece. Tem pessoas que têm até o adesivo no carro. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes de escrever tudo posso naquele que me fortalece, Paulo diz: fui chicoteado 3 vezes. Passei por naufrágio de navio, meu navio afundou 3 vezes. Eu, queria andar com Paulo não. 3 vezes. Os meus irmãos me perseguiram. Fui apedrejado, jogado fora da cidade, lá em Listra. Mas ele diz: mas em tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque cada vez que eu venço uma batalha, eu me torno mais forte. Tem uma vez lá na cidade que eu pastoreava,
para mim ganhar um rapaz, quem que está no louvor? Não sei mais, sobe aqui o louvor. Para mim ganhar um rapaz lá, que era filho de uma membro da igreja, um dia ele chamou, falou, vamos correr, pastor. Eu falei, misericórdia, correr, o que a gente não faz para ganhar uma alma, né? Misericórdia. Aí eu comecei a correr com ele. Correr nada, irmão, eu corria 3 metros, e ia caminhando. Eu acho que ele se arrependeu. Só que tinha as placas. E aí eu comecei a ir lá. Aí eu vi lá, 500 metros, no meu cérebro, vou correr 500 metros. No outro dia eu falei, vou correr 1 quilômetro. Mas quando chegava no 500 metros, o meu cérebro dizia assim, não, está na hora de parar. Está na hora de parar ali. E eu parava. Só que eu descobri que se eu conseguia correr 500 metros, eu poderia correr mais. E a volta inteira, se eu não me engano, era 4 quilômetros. E aí quando chegava a 500 metros, eu fechava os olhos e dizia assim, não, eu vou correr mais um pouquinho. E o cérebro dizia, para. E eu corria mais um pouquinho, aí 1 quilômetro. Aí passava mais uma semana, quando chegava em 1 quilômetro, o cérebro dizia, para, mas se você consegue correr 500 quilômetros, irmão, você consegue correr mais, porque Deus está com você. Aí 1 quilômetro, aí eu falei, não, eu vou conseguir correr 1 quilômetro e 100. E aí eu fechava 1 quilômetro de 100, aí quando eu chegava em 1 quilômetro de 100, eu falei, eu sei que eu posso um pouquinho mais, 1 quilômetro de 200, enfim, irmão, nessa história toda, eu comecei a dar a volta na lagoa inteira. Sabe por quê, irmão? Porque eu condicionei a minha mente a acreditar que eu conseguiria. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: não desista, continue perseverando em Cristo Jesus, acreditando, você vai conseguir, você vai conseguir. Eu sei que assim como eu, você passou por tantas lutas, e algumas você falou assim, dessa eu não saio, passou ou não? Mas você está aqui hoje, você saiu, e isso te deixou mais forte, e você acha que isso que você está passando, você não vai conseguir? Não, irmão, você está passando da faixa dos 500 metros, Deus vai te levar a 1 quilômetro, a 2, a 3, vai dar a volta inteira na lagoa, e quando chegar no final, ainda vai chegar igual o Rock Balboa, né? Consegui! Todo mundo, sabe, irmão, algumas pessoas estavam dizendo, não vai conseguir, desiste no meio do caminho, porque ela desistiu. Mas você vai chegar, subir o degrau lá da escadaria da Filadélfia, e chegar lá. Estou velho, né, irmão? Aleluia! Você vai conseguir, meu irmão. Vai chegar no final, porque Deus está contigo. Pastora, traz aí o testemunho. Presta atenção. Eunice, quero contar a bênção do meu sobrinho, Josimar, morador de Palmas, no Tocantins. Há 3 anos ele foi diagnosticado com um câncer na face. Passou por 10 cirurgias sem resultado nenhum. Ficou com o rosto todo deformado, todo cortado e ainda desenganado pelos médicos. Eu fiquei muito preocupada, sem saber o que fazer para ajudar ele. Chamei meu marido e fomos na 8ª igreja pedir ajuda. Levei meu pedido de oração, entreguei ao obreiro Sérgio, e naquele mesmo instante ele se reuniu com outros obreiros e oraram.
Isso foi final de dezembro. E agora, dia 7 de março, eu fui fazer uma visita a ele em Palmas. E para honra e glória de Deus, ele está curado e agradecido ao Senhor. Você consegue perceber, se colocar no lugar dessa pessoa? A pressão esmagando ela. E ela dizendo: não vou mais sair. Tudo dizendo para ela: para. E Deus dizendo: corre mais um pouco. Não desiste. É como se Deus estivesse soprando no seu ouvido e falando: bora! Já viu aquele corte lá do Vencendo Gigantes? Bora, você consegue andar mais um pouco. Só mais 100 metros. Só mais 100 metros. E o camarada estava vendado. E o cara: só mais 100 metros. E ele: eu não consigo, professor. Consegue, só mais 100 metros. Andando com peso nas costas. E ele: eu não consigo. E aí, quando ele tira a venda, era para ele andar só uma parte do campo. Ele cruzou o campo todo. Talvez você tenha uma venda do futuro, porque você não consegue ver o futuro. Mas Deus está soprando, o Espírito Santo está soprando no seu ouvido, dizendo: só mais um pouco. Só mais um pouco. Então quando ele abriu, quando você tirar a venda, quando ele tirar a venda, você vai ver que você atravessou o campo todo, chegou até o final. Não desista. Não desista. Lembra daquela mulher da Ludmila, que ela não falou, mas a vida dela é tipo: Senhor, aconteça o que acontecer, está tudo bem entre nós. E o louvor que marca ela fez muitos louvores bonitos, mas o louvor que marca, quando eu vejo a vida da Ludmila Feber, é: não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Fique de pé, levanta seus olhos e vê, Deus está. Só corre eu, Carlinhos, e a tua missão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura.
a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de multiplicar. Mais uma vez, levante a mão lá em cima, segure. Recebe a cura, oh, recebe a cura, recebe essa unção, unção de ousadia, unção. Será que por um minuto você consegue direcionar a sua mão para a sua casa, para o seu trabalho? Eu não sei qual é a área que você precisa. De repente é a sua saúde. Meu irmão, eu não sei, você veio aqui, tem mais gente aqui hoje ou não? Porque que palavra poderosa, que graça, que autoridade sobre essa palavra. Direcione a mão para a sua casa, para o teu trabalho. Eu não sei qual é a área que você precisa, mas nós vamos repetir esse refrão como algo profético para a sua vida. A pastora Lucilvânia, a reverenda Lucilvânia, disse que seria uma palavra profética, e ela é uma palavra profética para a nossa vida. Então levante a mão e declare isso. Repete, diga: recebe a cruz. Na sua casa, na sua família, no seu casamento, relacionamento, na sua saúde física. Unção de mundo. Enquanto você está adorando, Deus está fazendo aquilo que você não pode fazer. Aquilo que você não tem poder para fazer, Ele está fazendo. Ele está conversando com pessoas ao seu respeito. Ele está falando com corações que você não consegue falar. A sua palavra não consegue mudar, mas aonde a voz de Deus chega, Ele fala, Ele muda, Ele transforma, Ele restaura, Ele restitui. Você está aqui hoje à noite ou não? Você está aqui hoje à noite ou não? Você está recebendo essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios? O mar pode estar revolto, a circunstância pode estar revolta, mas Ele está dizendo: eu estou entrando com restauração, eu estou entrando com cura, eu estou mudando história, eu estou revertendo cativeiros, eu estou quebrando correntes, eu estou quebrando grilhões, eu estou movendo os céus ao teu favor. Vai para sua casa hoje à noite dizendo: eu recebo a cura, eu recebo. Mais uma vez: recebe a cura. Deus está mudando diagnósticos. Recebe. Glória. São de ousadia, são de... Estenda suas mãos. Pai, nós empoderamos a tua igreja, a tua noiva, nessa autoridade, neste poder. Senhor, eu saio daqui agraciado por essa palavra ministrada pelo nosso pastor reverendo Sandro. Que nós saímos daqui e eu consigo ouvir, eu consigo sentir o céu rasgando e descendo a favor de nós. Nós vamos viver uma semana extraordinária, exponencial, do favor do Senhor em nossa vida, em nossa casa, nos nossos filhos, na nossa saúde, nos negócios. Restaura a tua igreja, restaura o teu povo, e que nós venhamos diante dessa pressão viver o sobrenatural do Senhor, a cura do céu sobre a tua vida, a cura do céu sobre a tua casa, a provisão, a socorro. Deus está entrando na comarca, Deus está entrando naquela jurisdição, Deus está movendo o céu ao teu favor. Oh, glória! Eu falo isso debaixo da graça. Que o amor de Deus, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do seu Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, com a sua família, hoje e sempre, e que você saia daqui cheio dessa autoridade, cheio desse poder, e declarando: eu recebo, eu recebo, eu recebo. Glória! Se você não tomou ceia, nós vamos estar servindo ceia para aqueles que não tomaram a ceia no domingo passado. Aleluia! Deus abençoe o ministério de louvor.